Ei turma, façam todos um excepcional dia. O capítulo de hoje é 2 Reis, capítulo 1, né? Porque como a gente viu ontem, a gente encerrou o capítulo 22, né? Encerramos o livro de 1 Reis. E agora a gente começa 2 Reis, certo? O capítulo de hoje começa dizendo o seguinte: Depois da morte de Acabe, rei dos Moabitas, se voltou contra Israel. E Acasias caiu pelas grades de um quarto andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhe disse: Vão consultar Baal Zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor veio a Elias e disse: Levante-se, vai encontrar-se com o mensageiro do rei de Samaria e pergunte-lhes: Será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal Zebub, o deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que está deitado não sairá mais, certamente morrerá. Então Elias foi embora depois que ele falou isso aos mensageiros. Os mensageiros ficaram um pouco confusos e voltaram lá para onde Acasias. E na hora que eles chegaram, Acasias perguntou: gente, o que aconteceu que vocês voltaram? Ele falou: não, apareceu um homem e ele falou essas palavras pra gente. Eles repetiram tudo que ele falou, que da cama que está deitado você não sairá mais e certamente morrerá. E ele ficou intrigado com aquilo. Ele falou: quem que é esse homem? Como que ele era? Aí eles descreveram o homem da seguinte forma: o rei Acasias perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês? E falou tais palavras, e eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. E o rei disse: é Elias o tesbita. Então ele pegou um capitão de 50 e falou: vai lá buscar o Elias. E o capitão de 50 foi. Elias, ele estava no monte. E chegou lá esse capitão de 50 rufando, né? O cara chegou lá: o homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí agora. Aí ele falou: eu imagino ele sentado assim, olhando pra frente, pra planície, né? E a rapaziada chegando toda atrás assim, o capitão de 50 com seus 50 homens. E aí Elias pegou e falou: rapaz, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês, seus homens. Na hora desceu fogo do céu, consumiu ele e os homens dele, na hora. Então o rei Acasias mandou uma segunda tropa de 50 homens e mandou. Os homens chegaram lá. Quando esses homens chegaram, ele disse as mesmas palavras. Disse o seguinte: homem de Deus, o rei ordena que você desça agora daí e venha com a gente. E eu imaginei ele olhando pra frente, olhou pra trás, olhou pra frente de novo e apenas falou: rapaz, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês e seus homens. E novamente o fogo de Deus desceu do céu e consumiu todos aqueles homens. E ele mandou uma terceira vez um capitão de 50 com 50 homens. E aí dessa vez, olha aqui, ó, versículo 13. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu ao monte e pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou: homem de Deus, peço por favor que a minha vida e a vida destes servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos, porque desceu o fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com este, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e apresentou-se ao rei. E Elias disse: assim diz o Senhor, por que enviou mensageiros para consultar Baal, deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra não se possa consultar? Ele perguntou para o rei Acasias. E antes que ele respondesse, ele falou: olha, porque você fez isso,
Ele repetiu novamente: da cama que você está, você não sairá, e nela você morrerá. E no verso 17 diz: E assim Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar, do segundo ano do reinado de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, isto porque Acasias não tinha filhos. Quanto aos demais atos de Acasias, ao que fez, não está tudo escrito nas histórias dos reis de Israel? Sempre que fala a respeito de algum rei que não conta a história dele, a Bíblia faz menção a esse livro dos reis de Israel, entendeu? Então é isso, pessoal, o nosso capítulo hoje foi bem curtinho, entendeu? Foi apenas 18 versículos. E é isso, espero que você tenha aprendido, entendido, né? Às vezes a gente tem ali o nosso Deus do nosso lado, mas porque a gente não acredita, não vê, que foi o caso de Acasias, ele mandou os servos ir lá em outra cidade para olhar, para consultar esse tal Deus, né? E Deus não gostou nada disso. Por quê? Porque Deus era o Deus de Israel, né? E ele vai mandar um camarada ir para olhar outro Deus que não é o deles, principalmente um Deus de pedra, de madeira, de ouro. Cara, não tem como, entendeu? O Deus é só um só. Você acreditando nele ou não, ele continua sendo Deus, entendeu? Então acredite nele, ponha tudo que você faz nas mãos dele. Salomão fala, se o homem não edificar a casa, se Deus não edificar, em vão trabalham os que nela edificam. Então tudo que você for fazer, ponha na mão de Deus, né? Lá em Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando você começar o seu dia, a primeira coisa que você deve fazer é buscar Deus, buscar Cristo. Às vezes você quer mexer no telefone, às vezes você quer fazer outras coisas, para lá depois do café da manhã você ir buscar Deus. Não. Antes disso pode acontecer muita coisa na sua vida. Então, a primeira coisa que você deve fazer é